Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, eu percebi que eu postei um vídeo lá de Rússia que quer pipocar o Brasil, que não foi bem explicado, ok? Então por isso eu vou ter que fazer um vídeo um pouquinho mais demorado para poder explicar. Eu não entendi o que ele falou. É uma banana. Quer dizer que o fato de eu ter dito que a Rússia assinou um acordo com os Estados Unidos bilateral para um não bater no outro num bombardeio. Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo pra mergulhar? Tu não é Stallone? Então. Entre Venezuela e Brasil, essa já aconteceu na Síria, ok? Vou explicar uma coisa. Desde o tempo da guerra, bom, Rússia tem duas políticas, ó. O alto comando tem duas políticas na Rússia. Aquela política nobre e justa, que sirva para defender os aliados, defender a minoria russa em qualquer território que exista, ok? Essa aí, não, a Rússia vai nessas guerras, não é por dinheiro, ok? É por valor. Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo pra mergulhar? Tu não é Stallone? Então. Mas a Rússia também tem uma outra política, que é algumas guerras internacionais que também servem para fazer dinheiro, ok? Porque a Rússia também tem indústria de guerra e a Rússia também tem interesse monetário, ok? Então tem dois lados. Já os Estados Unidos só tem aquele lado não é Stallone? fazer guerra por dinheiro, por terror, ok? Mas existe um tratado entre os Estados Unidos e a Rússia. Apesar de Estados Unidos e Rússia não ser aliados, ser inimigo, desde a Segunda Guerra Mundial, quando eles dividiram Berlim em dois, você lembra? Eu não entendi o que ele falou. É uma banana. Hoje, a Rússia é encarada pelos Estados Unidos e pela OTAN como a maior ameaça à segurança da Europa. Mas de onde vem toda essa desconfiança? A Rússia de hoje pode não se comparar à Rússia dos tempos da União Soviética, mas ainda possui aquele que é visto como o segundo melhor e mais bem equipado exército do mundo. Também possui excelentes aviões e submarinos nucleares de mísseis balísticos, que apesar de serem em muito menor número do que os norte-americanos, estão muito à frente de qualquer frota europeia atual. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, teve início um período de quase 10 anos em que a Rússia e o Ocidente aproximaram-se muito, com muitos países ocidentais passando a encarar os russos como autênticos parceiros e aliados, num mundo completamente novo, sem grandes distinções entre Ocidente e Oriente. Mas isso começou a mudar logo no início do século XXI, com a subida ao poder de Vladimir Putin, que veio ressuscitar todo um espírito nacionalista russo, que para muitos analistas tinha morrido em 1991. Fez crescer também um sentimento de nostalgia dos tempos do outrora grande e poderoso Império Soviético, com muitos russos da velha guarda, e inclusive muitos jovens da nova geração, sonhando com uma espécie de renascimento daqueles velhos tempos de glória. Esse sentimento de nostalgia acabou inevitavelmente por afastar a Rússia do Ocidente e dos seus novos parceiros na Europa. E o tal sentimento russo de nostalgia dos velhos tempos fez crescer nas antigas repúblicas soviéticas um grande temor e desconfiança. Isso levou a que muitos países que antes pertenciam ao bloco soviético corressem para a OTAN, como foi o caso dos países bálticos, da Eslovênia, da Eslováquia, da Bulgária e da Romênia, que se uniram à OTAN em 2004. Esses países procuravam a segurança e a estabilidade que a OTAN oferecia, pois temiam justamente o tal renascimento do espírito nacionalista e nostálgico da Rússia. Como é óbvio, isso não agradou em nada os russos, que se viram cada vez mais cercados por aquela que é a maior aliança militar do planeta. A OTAN é formada por 29 Estados-membros que juntos são responsáveis por quase 75% de todos os gastos militares do mundo. No total, considerando os Estados Unidos, a OTAN tem um contingente de mais de 3 milhões de militares, uma força que, como é óbvio, preocupa os russos,
principalmente porque boa parte dessa força está justamente nas suas fronteiras. Em 2014, 13 anos após a subida de Putin ao poder na Rússia, a Ucrânia passou por uma revolução que resultou na deposição do presidente Viktor Yanukovych, um presidente que começou o seu mandato prometendo uma grande aproximação com o Ocidente, mas que poucos meses depois de assumir a presidência, mudou drasticamente de postura, virando as costas à Europa e aproximando-se da Rússia de Putin. Essa mudança de atitude e de posição foi muito mal vista pelo Ocidente, que tratou de defender os seus interesses na Ucrânia, incentivando ainda mais a revolução. As denúncias de corrupção e de uma suposta ligação fraudulenta com Moscou levou os ucranianos a se revoltarem e exigirem a sua queda, algo que efetivamente aconteceu entre os dias 22 e 23 de fevereiro de 2014, com o presidente Yanukovych fugindo para Moscou, onde vive até hoje. Para a Rússia, o afastamento da Ucrânia era algo inadmissível, e por isso Putin tratou de defender os seus interesses na região. E no dia 27 de fevereiro, apenas 5 dias após a queda de Yanukovych, tropas russas mascaradas e sem as identificações das suas respectivas unidades, tomaram de assalto as principais vias de acesso para a Crimeia, isolando-a do resto da Ucrânia. E no início de abril desse mesmo ano, um mês e meio após a queda de Yanukovych, rebeldes separatistas ucranianos se revoltaram na região de Donbás, na fronteira leste com a Rússia. De acordo com a Ucrânia e observadores internacionais, a Rússia está por trás desses separatistas, armando-os e financiando-os com o objetivo de enfraquecer e desestabilizar a Ucrânia. Como referi, o afastamento da Ucrânia é algo que a Rússia não pode tolerar e aceitar em hipótese alguma. Nos tempos da União Soviética, a Ucrânia era vista como celeiro soviético, com vastas e ricas regiões agrícolas. E era também na Ucrânia onde os soviéticos projetavam e construíam grandes aviões, como por exemplo os Antonov, e grandes e poderosos navios, como os porta-aviões da classe Kuznetsov, que foram todos construídos em estaleiros ucranianos. Era também na Ucrânia onde os soviéticos construíam grande parte dos seus foguetes e dos seus mísseis balísticos intercontinentais. E toda essa importância resultou nas ações do Putin naquele país desde 2014, quando se tornou evidente que os ucranianos queriam se afastar ainda mais dos russos. É como se costuma dizer, cada lado luta e defende os seus interesses. Para os europeus e os norte-americanos, é muito útil uma Ucrânia totalmente alinhada com o Ocidente e, se possível, integrada na OTAN, algo que é intolerável para os russos. E é por isso que o Ocidente deu uma boa incentivada nos protestos populares na Ucrânia de 2014. E é por isso que a Crimeia foi anexada e os separatistas ucranianos no leste do país são apoiados e financiados por Moscou. Não são bons, não são maus, não são mocinhos e nem são bandidos. É tudo um grande jogo de interesses. E claro, essas ações da Rússia na Ucrânia só serviram para aumentar ainda mais o temor e o receio em outros países da região, principalmente nos países bálticos, que passaram a temer uma investida russa contra eles, mais ou menos como aconteceu na Ucrânia. Isso resultou num reforço da presença da OTAN naquela região, através da ativação de 4 battlegroups multinacionais espalhados pelos países bálticos e também na Polônia. A Ucrânia, tentando também evitar uma invasão russa do leste do seu país, busca a todo custo integrar-se na OTAN, algo que está previsto para acontecer nos próximos 2 anos. Com isso, a Rússia ficará ainda mais isolada e cercada. O Putin é como qualquer outro líder mundial, que busca com todas as suas forças defender os interesses do seu país. O problema é que os interesses russos se chocam frontalmente contra os interesses do Ocidente, principalmente na Ucrânia e nos países bálticos. Nesse momento, a única opção que resta ao Putin é reforçar a sua parceria com seus atuais aliados, com destaque para a Bielorrússia, um país estrategicamente bem localizado entre os países bálticos e a Polônia. O Putin também não pode baixar a guarda e tem que mostrar sempre uma grande determinação e força. Afinal, ele está enfrentando a maior aliança militar do mundo,
armada até aos dentes com bombas e mísseis nucleares. Uma confrontação militar com a Rússia está completamente fora de questão, justamente devido à forte presença nuclear dos dois lados. Pelo que resta a eles gritarem e rosnarem um ao outro. Quem gritar e rosnar mais alto, ganha. Dividiu Berlim. Então, desde essa época, existe um tratado entre o alto comando da Rússia e o alto comando dos Estados Unidos. Toda semana agora. Para um não bater no outro. Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo pra mergulhar? Tu não é Stallone? Então. Ok? Exemplo, na Síria, os Estados Unidos tinham interesse de bombardear as tropas do governo. Mesmo se a Rússia não gostava da ideia, porque a Rússia foi lá para matar os terroristas, mas ela não podia fazer nada. Toda semana agora. Por causa desse tratado, que a Rússia não pode atacar os Estados Unidos, porque senão... Ok? Então, os Estados Unidos atacaram o governo sírio e investir dinheiro para os rebeldes contra o governo, e a Rússia tentou salvar o governo da Síria e matar os rebeldes, os terroristas, ok? Então a mesma coisa vai acontecer na Venezuela. Os Estados Unidos têm interesse de tirar o governo de Venezuela, mas a Rússia não tem esse interesse. Então, de uma certa forma, ela vai querer proteger o governo da Venezuela. Mas, em relação ao Brasil, ela tem um problema que ela não gosta do governo de Bolsonaro. Tá pensando que eu tô dando meu na esquina, ô viado? Essa porra aqui, R$2.000, vai se f***. Mete o pé, porra. Mete o pé, caralho. Não porra, rapaz. Tomar no c***, Timbu, filha da puta, padrão. Viado, mete o pé, caralho. Não quero mais ver você aqui nessa porra, não, gortucho, viado. Filha da puta, padrão. Madimbu. Ok? Tá prejudicando também o interesse econômico da Rússia. Igual que os Estados Unidos estão prejudicando o interesse econômico na Venezuela. Então, o governo de Venezuela, a Rússia, se a Rússia impedir os Estados Unidos de invadir Venezuela, os Estados Unidos nunca vai poder invadir Venezuela, a menos que a Rússia tenha um encrenca. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. É uma banana! Com algum governo. No caso, ela tem... O alto comando ficou muito puto com o governo de Bolsonaro, ok? Ela sabe mais que eu, não sei exatamente o motivo, mas ela sabe de uma coisa do governo Bolsonaro que ela não gosta, que a Rússia, o alto comando não gosta do governo de Bolsonaro. Do mesmo jeito que os Estados Unidos não gostam do governo de Venezuela. Porque os dois têm mais informação da inteligência que não são compartilhadas com nós. Mas a Rússia tem esse motivo para não gostar do governo de Bolsonaro. Então eles fizeram um acordo, do mesmo jeito que na Síria, que se caso acontecer uma guerra, tipo assim, a Rússia nunca vai invadir o Brasil, ok? A Rússia não vai invadir o Brasil. Mas caso o Brasil, o exército americano usar o exército brasileiro para invadir o Venezuela, como ela avisou, o alto comando foi avisado, que os Estados Unidos quer usar o exército brasileiro para invadir a Venezuela, ok? E os Estados Unidos pediu na Rússia de não interferir, ok? E na Rússia disse, sendo assim, se caso acontecer que o Brasil seja usado para invadir a Venezuela, a Rússia tem seu interesse também de poder atacar ou bombardear o governo de Bolsonaro. É isso que eu quero dizer. É o interesse dos Estados Unidos de pipocar o governo de Maduro, mas se caso acontecer que o Brasil seja usado para invadir a Venezuela, o acordo é que a Rússia também tem direito de bombardear e atacar o governo Bolsonaro. E esse que é o tratado. É a mesma coisa que na Síria. Ok? Em relação aos Tupolev, os bombardeiros 160 Tupolev, eu já tinha falado há muito tempo no meu vídeo, já tinha avisado há muito tempo. Ok? Saiu na Globo há pouco tempo, mas viu no meu vídeo que se chama GRU, eu já falei tudo que vai acontecer em 2019. Ok? Eu faço atentado, a lei marcial, os Tupolev que já estão na Venezuela faz mais de 3 meses, para poder bombardear as usinas hidroelétricas no Brasil. Em relação ao tratado, que se caso a Rússia bombardeia
as usinas elétricas, o governo Bolsonaro, Estados Unidos não vai fazer nada. Do mesmo jeito que se Estados Unidos atacar o governo de Venezuela com o exército brasileiro, Rússia prometeu não fazer nada. É um tratado igual na Síria, não interferir para evitar uma guerra mundial. Mas a Rússia tem dois interesses, aquele interesse nobre de proteger os aliados, mas como o Brasil virou a costa para a Rússia, então a Rússia perdeu esse interesse com o Brasil, o alto comando. Agora é aquela guerra financeira, ok? Brasil perdeu, Rússia perdeu porque para o alto comando o Brasil virou a costa, ok? Virou a costa para o Brasil. Em relação à etnia russa no Donbass, é outra guerra, porque essa aqui é guerra da etnia russa, não implica dinheiro. Bom, essa aí. Em relação a mim, eu não sou inimigo de vocês, eu não sou inimigo do povo brasileiro, porque se eu fosse um disfarçado, um mentiroso, eu não falaria mal do meu próprio alto comando, ok? Porque é isso que eles estão fazendo, a Rússia com os Estados Unidos, os dois lados estão medindo interesse. Então eu estou denunciando o meu próprio governo. E eu posso pagar muito caro por isso. Ok? Não sou inimigo de vocês. Eu estou denunciando que o alto comando dos Estados Unidos com o alto comando da Rússia estão tramando se caso invadir Venezuela, a Rússia está tramando para poder destruir o governo Bolsonaro e os Estados Unidos estão tramando para poder destruir o governo de Venezuela. Tudo isso é um interesse financeiro, infelizmente. Porque a Rússia, uma vez que você trai a ele, que você vira a costa para a Rússia, ela pode fazer qualquer coisa. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Infelizmente é a mesma política. Se eu fizer isso novamente, eu vou tirar na tua cara, otário. Toda semana agora.